Professor Wilmassa, tudo bem com você, gente? Tudo tranquilo? Bom, como prometido, como falado, como postado, como iniciado, feito propaganda, feito marketing, sabe que não, né? Vamos falar hoje sobre o livro Anjos e Demônios, de Dan Brown. Dan Brown é o mesmo autor que escreveu O Código da Vinci, que é esse livro que está aqui atrás, que eu vou fazer um review logo sobre ele, né? Então hoje eu convido vocês a mergulhar comigo em uma das histórias mais provocantes da literatura moderna. Anjos e Demônios, de Dan Brown, é uma literatura que relaciona ciência, que relaciona fé, mas ela não é apenas uma história de suspense. Ela é um espelho das maiores tensões da humanidade. Então aqui nesse livro, você vai ver falar sobre a luta entre ciência e religião, verdade e poder, e o eterno dilema. Somos guiados pela luz dos anjos ou pela sombra dos demônios dentro de nós mesmos? Sabe aquela palavrinha, sabe aquele pensamento negativo que você tem? O chamado self-talk, né? O self-talk que você tem contigo é aquele demônio ou é aquele anjinho falando com você? Daí, você pode começar a tirar as suas conclusões do livro Anjos e Demônios. Esse livro, por mais que ele seja de suspense, ele trouxe uma polêmica. Por quê? Porque ele fala sobre a igreja com conflito com a ciência. Então, a Igreja Católica e o grupo dos Illuminatis, eles representam polos opostos, ou seja, fé e razão. Mas é essa tensão que traz aí à tona o pensamento humano. E essa tensão não é nova, ela é antiga. Já há muitos e muitos anos há uma grande dualidade, há uma grande diferença entre a ideia da fé e da razão. Isso desde os gregos antigos. Sócrates, por exemplo, ele caminhava pelas ruas de Atenas perguntando: o que é a verdade? O que é o bem? E essas perguntas na época eram perguntas perigosas. E por causa delas, ele foi condenado à morte. Exatamente como muitos pensadores cientistas que ousaram desafiar as crenças estabelecidas ao longo dos séculos. Então isso fez com que lá Sócrates tomasse a cicuta, muitos pensadores durante a Idade Média foram levados aí a serem queimados, mulheres que pensavam diferentes eram consideradas bruxas, mulheres que faziam aquele chazinho eram consideradas bruxas e eram queimadas vivas. Então essa relação entre ciência e fé, ela infelizmente, ela torna-se uma relação perigosa. Eu queria lembrar vocês que alguns filósofos, alguns pensadores conseguem sim fazer essa junção, conseguem sim entender o lado religioso, o lado científico. Claro que se você coloca a sua razão acima de tudo, vai gerar conflito, vai gerar guerras. Então a ideia aqui desse livro é exatamente essa. Mostrar a diferença que há entre a ciência e a razão e os anjos e os demônios que fazem parte do seu pensamento. Então, a igreja medieval, assim como os governantes gregos, eles temiam o questionamento. Sabe por quê? Porque questionar é abalar o poder. O filho quando questiona o pai, o funcionário quando questiona o seu superior. Imagina então questionar um governante, questionar o poder da igreja. E tanto a filosofia socrática quanto a ciência moderna, elas nasceram do mesmo ventre. Qual que é o ventre? Qual que é a essência? É a dúvida. E uma coisa que é interessante, a dúvida, ela é o primeiro passo para a sabedoria, mas ela também pode ser considerada o primeiro passo para a rebeldia. Por quê? Porque perguntar tira qualquer um da zona de conforto. Faz que muitas das vezes o poder daqueles que estão
governando, daqueles que têm o poder perante uma pessoa, ele acaba sendo ali abalado. Então, nós vamos entender aqui na parte 2 desse livro a herança grega no coração do Vaticano. Então, esse autor aqui, Dan Brown, de forma brilhante, ele coloca símbolos gregos, latinos e cristãos convivendo dentro de um mesmo espaço. Que espaço é esse? O Vaticano. Agora, uma coisa interessante. Isso não foi feito ao acaso. A própria igreja, que um dia perseguiu filósofos, acabou se apropriando das suas ideias. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica, ela precisava criar uma doutrina, o pensamento, os seus ideais, e foram buscar onde? Foram buscar na filosofia grega. Né? Então, Platão e Aristóteles estão na base da teologia cristã. Santo Agostinho, nós podemos falar filosoficamente que Santo Agostinho bebeu de Platão. Podemos falar também que um outro filósofo, São Tomé de Aquino, foi discípulo de Aristóteles, e ambos tentaram fazer aquilo que Anjos e Demônios dramatiza, que é conciliar a fé e a razão. E aí eu pergunto para vocês, há a possibilidade de haver uma conciliação entre a fé e a razão? Bom, Dan Brown, ele mostra o outro lado, quando o poder institucional da fé, ele tenta sufocar a liberdade de pensamento. E aí começa a nascer o caos. E é nesse conflito que a história pulsa. Quantas das vezes nós não tornamos rebeldes contra nossos pais, que eram algum tipo de religiosos, e aí a gente vai contra as suas ideias? Aí a gente começa a falar, olha pai ou mãe, né? Por quê? Deus isso, Deus aquilo, santos, por que eu tenho que frequentar tal lugar? Qual é a razão disso tudo? Aí que começa a haver esse processo de desconfiança entre a fé e a razão. Na parte 3 do livro, ele vai falar sobre o renascimento, né? Quando o homem se faz Deus. E aí, avançando alguns séculos, nós chegamos ao Renascimento. O período que Dan Brown, ele homenageia através da arte, da ciência e da simbologia que é escondida em Roma. Então, esse é um livro que faz a gente refletir, que faz a gente viajar no tempo, que faz a gente entender do porquê que muitas das vezes há muitos conflitos pertinentes dentro da própria igreja, dentro da própria religião. Por exemplo, os filósofos renascentistas, como Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, eles acreditavam que o homem era imagem de Deus e, portanto, criar, descobrir e pensar também eram atos divinos. Será que a igreja dessa época permitia as pessoas criarem, descobrirem e pensar por conta própria? Então a gente pode falar que o Renascimento, ele foi o momento em que o homem disse à igreja: eu também posso compreender o conceito de Deus, eu também posso compreender o conceito do planeta, eu também posso compreender, principalmente, o universo. E foi aí que a ciência e a espiritualidade começaram uma dança perigosa. É nesse momento que Dan Brown transforma em uma corrida contra o tempo, com explosões, com assassinatos, com segredos escondidos sob catedrais, sob esculturas. Então ele acaba sendo um livro envolvente. Será que tudo que nós sabemos sobre a igreja, sobre a religião, será que ainda nos resta algo que está muito escondido? Segundo Dan Brown, existem muitos mistérios que rondam o Vaticano. Aqueles livros que foram proibidos, o acesso das pessoas a locais que não é permitido. Gente, se Deus é para todos, por que tem esses bloqueios todos? Qual é o motivo?
Qual é o motivo de tanto segredo, de tanto suspense? É manter o poder? É não deixar que as pessoas caminhem por conta própria? E aí, há a mensagem oculta, o verdadeiro inimigo, que é o maior ensinamento de anjos e demônios, ele não está nos rituais secretos ou nas conspirações. Perdão, nas conspirações. Ele está no olhar humano sobre o conhecimento. O verdadeiro inimigo nunca foi a ciência. O verdadeiro demônio é o fanatismo. Seja ele religioso, seja ele racionalista. Quando você é fanático, não importa qual seja o caminho que você estiver. Quando você é fanático, você acaba perdendo a razão. Porque você não vai aceitar o outro. Você não vai concordar com a visão do outro. E apenas a sua visão é verdadeira. Então percebam, não é a ciência que é o inimigo, mas o fanatismo. Já ouviram falar nos fanáticos religiosos? Veja, olha que interessante. A fé sem razão, ela vira cegueira. A razão sem fé, ela vive arrogância. Então, o equilíbrio entre ambas é o que nos torna verdadeiramente humanos. Sócrates, pensando lá na filosofia socrática, chamaria isso de sabedoria moral. Leonardo da Vinci chamaria isso de harmonia cósmica. E Dan Brown chama isso de mistério. Aquele mistério que mantém a nossa curiosidade viva. Aquele mistério que mantém a nossa espiritualidade. Então, Anjos e Demônios é um livro que a conclusão que a gente chega é que o anjo e o demônio está dentro de nós. E no fim das contas, Anjos e Demônios não é sobre a igreja ou sobre cientistas. É sobre nós. Cada um de nós carrega uma centelha divina e uma sombra interior. E a questão é, qual delas nós alimentamos? Alimentamos a centelha divina ou alimentamos a sombra interior? Você alimenta o anjo ou você alimenta o demônio? É isso que nós temos que refletir. O que nós alimentamos para a nossa vida? Faz o bem ou faz o mal? Positivo, negativo? Alegre, triste? Anjo ou demônio? Então, aquele que a gente alimentar mais vai ser aquele que vai fazer, que vai guiar a nossa vida, que vai fazer com que a nossa existência ela seja, ela encontre um caminho, né? Para você ter uma ideia, assim como aqui está no livro, né? Como símbolo dos Illuminates, dois opostos que se refletem, o ser humano ele é feito de luz e de trevas. E talvez, e bem talvez mesmo, o verdadeiro milagre da vida seja justamente esse. A capacidade de equilibrar o anjo da fé com o demônio da razão e fazer dessa união uma fonte de evolução. Então percebam que esse livro, gente, é um livro que faz com que a gente realmente goste do que a gente está lendo. Ele tem aqui no total 461 páginas, tá bom? 461 páginas que vale a pena ler linha por linha. Você vai se entender, você vai compreender qual é a principal a principal mensagem desse livro. E aí nós vamos encontrar aqui algumas considerações finais, né? Esse é um livro, esse aqui é datado de 2004, tá? Foi quando ele foi comprado, né? Então já tem um bom tempo esse livro. Bom, qual que é a mensagem principal de Anjos e Demônios? Primeira coisa que eu quero que vocês reflitam, tá? A ideia aqui não é combater a fé de ninguém. Longe disso. Não é culpar a igreja, nada disso. Mas simplesmente a gente fazer uma
uma aproximação entre fé e razão. Então, a frase final que eu deixo para vocês aqui, antes de falar a frase final, peço para se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar, tá? Mas a mensagem final desse livro é: entre o céu e o inferno existe o homem. Vou repetir. Entre o céu e o inferno existe o homem. E é ele quem escolhe qual dos dois vai construir. E você, está construindo o seu céu ou está construindo o seu inferno? Bom, então muito obrigado. Esse é o livro Anjos e Demônios. Leiam e reflitam sobre as suas ações, sobre o que você quer para o seu cotidiano, tá bom? Então, forte abraço, professor Ilmassa aí. Fiquem com o livro Anjos e Demônios. Tchau, tchau, gente!